O tema que vamos trabalhar agora é o Estado na concepção de Karl Marx. Como é que Marx pensava o Estado? É preciso saber primeiro que toda a análise que Marx faz da sociedade, do Estado, ele faz a partir da crítica que estabelece as ideias do Hegel. Marx faz uma crítica à concepção idealista de Hegel para a análise da sociedade, como nós já vimos em vídeo anterior. Então, é o seguinte, qual a concepção de Estado para Hegel? O Hegel considera o Estado o espírito absoluto, a razão, uma coisa dada, uma coisa pronta. É como se o Estado fosse uma divindade que surgiu e que responde todas as necessidades humanas a partir da consciência. Marx já apontou que o erro do Hegel vai ser exatamente pensar fazer toda a sua abordagem sobre a sociedade a partir da consciência, do espírito, da razão. Ou seja, ele não leva em conta o fenômeno nas suas contradições na ação do homem com a realidade, do ser humano com a realidade, com o contexto. Então, Marx vai ser um materialista que critica a perspectiva hegeliana, porque no seu entender, na sua forma de entender, essa concepção do Hegel, idealista, ela simplesmente vai pensar num Estado como se fosse uma coisa pronta e que você vai pensar no vir a ser, ou como deveria ser, e não levar em conta a realidade concreta. Então, Marx considera que o Estado é fruto das contradições das classes sociais, é fruto do embate entre capitalistas e trabalhadores, no caso do Estado capitalista. Então, como Marx considera a materialização na história, a ação humana, o conjunto dos fatores sociais, o contexto social que leva a uma determinada realidade, o Marx está exatamente mostrando que a dialética, se o Hegel pensou numa dialética em que a opinião, depois tem a opinião contrária e depois a síntese, que é o embate entre a opinião e a contra-opinião, o Marx vai dizer o seguinte, olha, é exatamente o embate entre as lutas de classe, o contexto com que se apresenta, em que você vai perceber como o Estado é constituído a partir das forças, das lutas que estão presentes, do embate entre classe dominante e classe dominada. Pensando assim, o Marx vai imaginar o seguinte, o Estado burguês é um Estado a serviço da burguesia. O Estado de Direito, o Estado moderno, instituído, desenvolvido, legitimado com o processo da Revolução Francesa, com a ascensão da burguesia, criou todo o aparato suficiente para garantir os interesses dessa burguesia. Sendo assim, esse Estado ele não vai mediar os conflitos no sentido de resolver os conflitos. Ele vai ignorar os conflitos existentes. Então, é essa concepção de Marx que vai ser importante para a gente entender, inclusive, as formas de Estado, a forma como o Estado aparece hoje, por exemplo, no Brasil. Então, nós temos o Estado como uma instituição a serviço de uma classe e, muitas vezes, em geral, dirigida por uma classe. Uma instituição erguida para conter os conflitos sociais, para ignorar, para esconder os conflitos sociais. Então, Marx vai aceitar o Estado apenas no momento importante. Ele considera que a Revolução Socialista se dará a partir da inevitável contradição apresentada pelo capitalismo, da consciência de classe dos trabalhadores, da organização dos trabalhadores, que passa a ser exatamente o que ele chama de o coveiro do capitalismo. A classe operária vai ser o coveiro do capitalismo. O Marx está afirmando o seguinte, que a partir da organização da consciência de classe, os trabalhadores lutarão para modificar, para transformar esse Estado. Então, a Revolução Socialista dará margem para o quê? O Estado ser
o único detentor da propriedade para assim administrar de maneira coletiva e garantir a igualdade social. E Marx vai, inclusive, considerar que o Estado, numa fase mais adiante, mais, digamos, evoluída do ser humano, esse Estado ele não tem mais sentido, porque a partir do momento que você vai ter o equilíbrio, a organização da sociedade equilibrada, a justiça social, a igualdade social, então tudo vai concorrer para a legitimação da não aceitação de um Estado como controlador de todas as coisas. Portanto, Marx, como crítico do capitalismo, vai defender uma transformação, uma revolução para a derrubada do Estado burguês e o que no lugar vai ter exatamente o trabalhador com a propriedade coletivizada. A única propriedade aceita vai ser essa propriedade coletivizada e não a propriedade privada, como defende o Estado burguês. Então, essa concepção vai influenciar, inclusive, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, os partidos políticos, principalmente de esquerda. É claro que essa concepção de Marx vai ser muito combatida pela burguesia. E por isso que nós temos os golpes diversos, as ditaduras, para evitar o confronto direto, para evitar que a classe trabalhadora assuma o poder, que haja justiça social. Então, esses são os principais aspectos sobre a concepção de Marx em relação ao Estado. Vamos falar no próximo vídeo sobre a concepção de Gramsci sobre o Estado. Gramsci como teórico marxista e qual a concepção que ele tem sobre o Estado. O que é que ele avança? O que é que ele pega do Karl Marx? O que é que ele considera importante do Karl Marx para avançar na sua perspectiva de Estado? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.